A Venezuela está vivendo um verdadeiro caos nesse momento. É quase um estado de guerra civil no país. A situação está tão preocupante que o presidente dos Estados Unidos agendou uma ligação com o presidente Lula nesta terça para tratar sobre o assunto. A população saiu às ruas, contrário ao resultado oficial das eleições, e estão caminhando em direção ao palácio onde fica o presidente Nicolás Maduro. A polícia reagiu, prendendo alguns dos manifestantes e atirando em direção a eles para tentar conter a população. Até uma estátua em homenagem a Hugo Chávez foi destruída pelos manifestantes. O cenário parece de guerra, meus amigos. E para piorar ainda mais a situação, a oposição, na representação da Corina Machado, convocou a população para ir às ruas nessa terça-feira a partir das 11 horas, que segundo ela já teria as provas legais de que houve fraude e que o candidato da oposição, o Edmundo Gonzalez, foi quem de fato ganhou essa eleição. Pela cara do Edmundo Gonzalez, é perceptível que, caso ocorra essa suposta vitória da oposição, quem governará não será ele, mas sim essa senhora de extrema direita, Maria Corina Machado. O Ministério Público da Venezuela informou que nas próximas horas serão divulgados as atas eleitorais que mostram o resultado das eleições, que comprovam, segundo eles, a vitória do Maduro. E o Ministério Público também está investigando um ataque hacker oriundo da Macedônia, que supostamente foi organizado pela oposição para querer fraudar o resultado das eleições. E para piorar ainda mais a situação, que já é preocupante, o Nicolás Maduro decidiu expulsar os embaixadores, o corpo diplomático de 7 países na tarde de hoje. Expulsou as embaixadas da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. A justificativa foi que essas embaixadas cobraram de uma maneira nada cordial, ou seja, de forma hostil, que eles apresentassem as provas de que o Maduro foi eleito. O Maduro fez um pronunciamento em cadeia nacional nesta noite, já depois que a população foi para as ruas, e disse que o plano da extrema-direita é uma nova revolução colorida, ou seja, está movimentando a população como massa de manobra para tentar dar um golpe nas eleições que, segundo ele venceu. Ele disse, abre aspas, os gringos estão por trás, sempre estiveram, made in USA. E disse também que a revolução bolivariana é a única garantia de paz. Para discutir sobre o tema, está agendada uma ligação para esta terça-feira entre o Joe Biden e o presidente Lula, e o pedido desta reunião foi feito pelo próprio Joe Biden. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil foi um fiador de um acordo entre a oposição, o governo do Maduro, com intermediação dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países, para que houvesse uma transição democrática e que as eleições fossem democráticas e transparentes. Por isso que o Brasil entrou nesse rabo de foguete, que, a meu ver, foi uma decisão equivocada do presidente Lula em querer acreditar que o Maduro, que todo mundo sabe é um ditador, pudesse de fato entrar aceitar as regras propostas pelos Estados Unidos, que seria o quê? Eleições transparentes e livres em troca de derrubada de todos os bloqueios comerciais para a Venezuela. De todos não, de parte dos bloqueios comerciais. Como eu já falei, não é de hoje que o Lula está chateado com Maduro, porque o Lula acabou comprando uma briga que não era dele, se desgastando na sua base eleitoral interna, e o Maduro simplesmente bota o pé na jaca de uma vez por todas. Foi assim na questão territorial de Essequibo, e foi assim ao ameaçar dar um golpe
caso ele não vencesse as eleições, e ainda mandando de maneira indireta o Lula tomar chá de camomila. O ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, cobrou ao presidente Lula um posicionamento sobre as eleições ontem na Venezuela. Pediu para ele não se calar. Eu queria só saber quem o Macri pensa que ele é para cobrar o Lula de alguma coisa. Porque, não sei se vocês sabem, quem hoje governa a Argentina é o Maurício Macri, que se aliou à extrema-direita e faz do Milei apenas o seu fantoche. Mas como eu falei, o Lula, o Brasil, entrou nesse rabo de foguete e agora vai ter que realmente se posicionar. A posição dentro do governo Lula e do Itamaraty é só se posicionar após a exposição das atas para verificar e comprovar se realmente o Maduro foi eleito. Inclusive, orientou a embaixadora do Brasil na Venezuela a não comparecer à cerimônia de proclamação de vitória do Maduro. E um grupo formado entre Brasil, Colômbia e México está articulando uma declaração conjunta para cobrar da Venezuela as benditas atas eleitorais para comprovar a vitória do Maduro, a alegada vitória do Maduro. Quais países reconheceram a vitória do Maduro e quais não reconheceram? Eu vou citar aqui só os que reconheceram, e os demais ou não reconheceram, ou contestaram, ou ainda estão em silêncio, tá? Primeiro foi a Rússia, depois a China e Honduras, Cuba, Bolívia e Nicarágua. Coincidentemente ou não, a maioria desses países são ditaduras também. A União Europeia divulgou que só reconhecerá a vitória de Maduro após a exposição das atas eleitorais que comprove tal vitória. Kamala Harris diz que os Estados Unidos estão ao lado do povo da Venezuela e que devemos respeitar a vontade do povo venezuelano. Diz também que apesar dos muitos desafios, continuaremos a trabalhar por um futuro mais democrático, próspero e seguro para o povo da Venezuela. Próspero para o povo da Venezuela, Kamala? Não. Próspero para os Estados Unidos, que está de olho na maior reserva de petróleo do mundo, que está na Venezuela. Mas é só coincidência, né? Só que não. O Celso Amorim, encarregado do Brasil na Venezuela, se reuniu com Maduro e com o Gonçalves após a eleição e decidiu estender um pouco mais a sua estadia na Venezuela até ter a comprovação do resultado oficial de fato de quem ganhou as eleições. Aqui no Brasil, o deputado Reginaldo Lopes, do PT, líder do PT na Câmara, chamou o Maduro de ditador. A Tabata quis lacrar, mas levou uma na lata do Glauber Braga. Disse que ocorreu na Venezuela foi uma fraude eleitoral. E o Glauber cobrou dela para que ela tivesse a mesma ousadia e contundência para cobrar, para defender o povo palestino. E perguntou onde é que ela estava quando ocorreu o golpe da Bolívia de 2019. E a posição delas foi a mesma da OEA, que disse que havia sido fraudada as eleições da Bolívia e não foram. E quer saber o que ela diz sobre os presos políticos da Argentina. Essa daqui é uma esquerda da Shopee e esse daqui é um da esquerda que passa pano pro ditador. Se você chegou até aqui, me escute que agora você vai ouvir a verdade sobre a Venezuela. Primeiro ponto, a Venezuela não está numa situação de extrema pobreza como a imprensa divulga, tá? A Venezuela, antes da crise do petróleo, ela tinha a sua maior parte da população um nível socioeconômico relativamente bom. E essa galera que foi saindo da classe média e entrando para a classe pobre não conseguiu lidar com isso, por isso muita gente saiu da Venezuela. Mas hoje, especificamente, a situação da pobreza na Venezuela, ela é um pouco parecida com a pobreza que existe no Brasil. Hoje a situação da pobreza, da fome e da extrema pobreza na Venezuela é algo semelhante ao que o brasileiro viveu na pele durante a pandemia do governo Bolsonaro. Dá para confiar no Maduro? Não dá. Dá para confiar na oposição da extrema-direita? Também não. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. O bicho tem nome, chama-se Estados Unidos. Sedento pelo petróleo.